gravitazionale di attrazione di Newton. Con una sferetta conduttrice carica si toccano le due sferette di Sambuco, che si elettrizzano dello stesso segno e si respingono. La sferetta mobile, spostandosi, provoca una torsione del filo di sospensione e, dopo alcune oscillazioni, raggiunge una posizione di equilibrio. In tale posizione, la forza di repulsione elettrica bilancia perfettamente la forza di torsione. Tale forza di torsione è, come Coulomb aveva stabilito in una precedente memoria, direttamente proporzionale all'angolo di torsione del filo. Approssimando la distanza tra le sferette all'angolo che si legge sulla scala graduata, è così possibile trovare una prima relazione tra il modulo della forza elettrostatica e la distanza tra i centri delle sferette. Torcendo ulteriormente il filo di sospensione per mezzo del bottone del micrometro, si aumenta la forza di torsione e si raggiunge una nuova posizione di equilibrio. È così possibile scrivere una seconda relazione, tenendo presente che l'angolo di torsione totale si ottiene sommando all'angolo di torsione del micrometro l'angolo tra le due sferette. Analogo ragionamento si può fare per altre posizioni di equilibrio. Coulomb presenta nella sua memoria 3 prove che qui completiamo. Pur essendo la terza misura imprecisa, come Coulomb stesso riconosce, egli conclude che la forza di repulsione elettrostatica è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le due sferette. Obviamente esse experimento foi feito por outros pesquisadores e mais observações foram extraídas, como por exemplo, que a força é proporcional ao produto das cargas, certo? Fazendo experimento com cargas distintas, né? De magnitudes distintas, e também depende do meio de imersão, certo? Então, deixa eu isso aqui. Então veja bem, essencialmente, né? Você tem aí, para equacionar essa lei de Coulomb, agora usando nossa ferramental de álgebra vetorial que a gente desenvolveu no capítulo 1, nós temos aí 2 cargas, como vocês podem ver, certo? Tá? Aqui no Q2. Tem aí um sistema de coordenadas cuja origem está colocada nesse vértice aqui. A posição da carga Q1 é o vetor posição x1 e a posição da carga Q2 o vetor posição x2. Tá? E a gente pode assim obter que, ou seja, usando já no nosso sistema, né, nosso sistema de unidade internacional, já colocando as coisas nesse sistema, certo? A gente pode colocar que a força de interação entre duas cargas Q1 e Q2 pontiformes, né? É claro que quando a carga quando as dimensões começam a ser da ordem da distância, então uma formação baseada nessa formação, a força vai ser calculada baseada nessa quebrando o sistema em cargas elementares pontiformes, né? Então a força que 1 exerce sobre 2, digamos F12, é dada por uma constante, né? Chamada de K, certo? Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado. A distância agora é o módulo do vetor de diferença ao quadrado. E dirigida ao longo da linha que une as cargas, né? Então, aqui está uma linha imaginária. Então, de 1 para 2 tem um vetor unitário que a gente pode desenhar, tá certo? Chamar de A12. E esse vetor unitário simplesmente é o vetor de diferença sobre módulo, né?
Então, a força seria dada por essa expressão aqui, vezes A, 2. Né? Observe que essa expressão, ela já tem toda a informação necessária à questão de cargas de mesmo sinal e cargas de sinais distintos se repelindo ou se atraírem, né, respectivamente, certo? Então, aqui, por exemplo, né, o vetor unitário que vai de 1 para 2 é A1, 2. Se as cargas têm mesmo sinal, seja esse sinal positivo ou negativo, esse produto aqui é positivo, né? Então, a força que 1 exerce sobre 2 é uma força no sentido de A1, 2, ou seja, uma força de repulsão, certo? Se ambas forem negativas, se ambas forem positivas. Da mesma forma, se o produto for negativo, ou seja, se as cargas tiverem sinais opostos, a força é no sentido de menos A1, 2. Então, você tem a força que 1 faz sobre 2 no sentido oposto, né? No caso aqui seria, no caso em que o produto de carga seja negativo, a força seria no sentido oposto ao sentido de A1, 2. Né? Então, essa expressão já incorpora o sinal, a questão da interação entre tipos, mesmo tipo e tipos distintos de carga, certo? Bom, vamos colocar a forma mais completa, certo? Levando em conta esse A1, 2, e essa constante, a constante que depende do sistema de unidade, por exemplo, no CGS, essa constante vale 1, né? Certo? E aí se define a partir disso uma unidade de carga, tal que essa constante de 1. No sistema SI, essa constante, ela a gente está sempre falando de, nossas partículas estão sempre no vácuo, certo? Então não existe meio material envolvido ainda, a gente vai falar sobre isso no final desse capítulo, né? Como é que, leva em conta a existência da matéria, como é que ela é representada eletricamente. Mas no sistema SI, essa constante ela tem uma forma, né? Dada por essa expressão, e esse parâmetro epsilon zero, né? É chamada permissividade elétrica do vácuo, né? Ou seja, então a gente sabe, mais ou menos, que quando tiver matéria, algum tipo de parâmetro vai ser diferente, né? A permissividade, que é o que caracteriza o meio material, vai mudar, certo? Então, como essa permissividade é obtida, a gente vai ver em detalhe, né? E essa constante para o vácuo, né? A permissividade elétrica do vácuo tem um valor, né? Que é 8,854, vocês conhecem muito bem, vezes 10 a menos 12, né? Unidades SI, que pode ser tanto uma unidade de capacitância, que a gente vai falar no capítulo 3, certo? Farad por metro, ou as unidades mecânicas que você extrai da lei da força, né? Se você observar aqui que essa força no sistema SI é em newtons, né? Certo? Isso aqui é coulomb quadrado, né? Isso aqui é distância ao quadrado, certo? Então a constante K é medida, né? Em newton metro quadrado por coulomb quadrado, né? Certo? Ou seja, então a unidade de epsilon zero é o inverso da unidade de carga. Então a unidade de epsilon zero é unidades misturadas, né, mecânicas e elétricas, certo? A única coisa nova que apareceu no sistema é a unidade de carga que está aqui embaixo, né? Então a unidade da permissividade seria o inverso da unidade dessa constante K, né? 1 quadrado por newton metro quadrado. Né? Que é o farad por metro, né? É isso aí. O farad por metro vai ser usado eventualmente, né, depois, tá certo? Porque você já tem totalmente unidades elétricas, né? Você não fala mais em newton, né? O farad é uma unidade de um elemento de circuito que é o capacitor, certo? É a unidade de capacitância. Muito bem. Uma outra coisa importante a se considerar é que a força obedece, né,